meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. O programa de hoje é aqui no Armazém de Baco, uma casa com os mais renomados rótulos para vocês conhecerem, e nosso anfitrião é Wagner Trindade. Wagninho, eu vou chamá-lo de Wagninho, que ele já é muito amigo meu há bastante tempo. Muito obrigada por nos receber. Imagina. Quero que você se apresente para o público. Eu sou Wagner, sou sócio proprietário aqui do Armazém. Nós estamos aí há 12 anos no mercado, indo para o 13º ano. E nesse meio tempo aí a gente vem se aprimorando aí cada vez mais. E obrigado por você ter vindo até aqui participar novamente aí do seu programa aí. Prazer é nosso, né, gente? Né, TV? Prazer é de todos nós, de vocês, telespectadores também. Wagninho, algumas perguntas, Vamos até lá. para tirar algum óbice que você aí em casa tenha em relação a vinhos. Não quero praticar gafes, Camila. Tenho medo. Como é que é? Fale alguma coisa, Wagninho, desmistifique sobre os vinhos. Vamos começar tinto. Uma coisa que vocês sempre perguntam. Frisantes, prosecos, champanhe, qual a diferença? Tá. Primeiramente aí, a questão dos espumantes que você se referiu aí por último, mas vamos começar por eles, Os espumantes, eles têm diferente método de produção, Os prosecos, eles são feitos pelo método Charmat e a champanhe pelo método tradicional, ou champenoise, que eles falam. É um método em que a segunda fermentação é feita na própria garrafa. E o Charmat, a segunda fermentação é feita em tanques, chamados de autoclave, e ali você tem um caráter diferente para esses dois estilos de produção. Método Charmat, você tem algo um pouco mais jovial, mais floral, mais cítrico. No caso dos champanhes, ou desse método de produção, que é a segunda fermentação em garrafa, algo mais complexo, com um pouco mais de... e os de segunda fermentação em garrafa já tem um pouquinho mais de densidade, um pouquinho mais de textura, aromas que puxam mais para fermento em função das leveduras que são adicionadas no processo, no segundo processo de fermentação. Então é um espumante mais complexo, mais voltado para acompanhar refeições. Tá. Nada obsta que se também inicie, ou que se faça eventos com eles também. Mas aí as pessoas já têm que ter, vamos dizer, uma habitualidade maior para degustar esse tipo de espumante, que é um pouquinho mais intenso. Gente, eu só entendo, assim, tudo que o Wagninho falou, que o Prosecco é chamado, o espumante da Itália, o champanhe da França. Pronto. Isso. Na verdade, cada país ele tem as suas denominações de origem com relação a esse tipo de produto. Denominação de origem em que se protege o nome ou se protege a região e, logicamente, por consequência, se protege também o produto. Então, a champanhe ela só pode ser chamada champanhe os espumantes que são advindos de lá. Da região de Champagne, na França. Na Espanha, Mas nós teremos Bordeaux, espumantes? Sim, temos também lá em Bordeaux. Pronto. Exatamente. Que é feito na França também, mas não podem ser chamados de champanhe. São espumantes. Temos outras denominações em relação a espumantes que são feitos em Bordeaux, são feitos na Borgonha, outra região da França, que são feitos no Loire. Você tem os cremants, que também são feitos pelo mesmo método de produção da champanhe, mas não são feitos na região de Champagne. Então eles são denominados cremant. E cava na Espanha. Exatamente, tá bom, cava gente? na Espanha. Aí você tem também o Prosecco na Itália, que é feito pelo método Charmat, mas você também tem a Franciacorta, que é o mesmo método da champanhe e mesmo método da cava, mas feito na Itália, que aí é a segunda fermentação na garrafa. Estão assimilando tudo, gente. É muita coisa que a gente quer conversar com vocês. É um pouquinho, vamos dizer assim, até complicadinho esses métodos de produção, mas assim, o que basicamente nós temos que ter em mente é que os espumantes que são feitos por esse método
de produção da segunda fermentação em garrafa, eles são mais complexos, eles são mais intensos. Esses que são feitos, né, pela segunda fermentação em tanques, né, esses autoclaves que eu me referi anteriormente, são mais frescos, são voltados mais para eventos, para entradas, vamos dizer, para festividades. Então, todos esses espumantes que são feitos por esse método, que são Prosecco, temos também espumantes aqui no Brasil, em praticamente todo lugar do mundo aí, né? Então, esses espumantes, eles, né, feitos por esse método, são mais joviais, mais frescos. E uma dúvida muito frequente dos que estão começando a tomar vinho. O vinho velho é sinônimo de bom vinho? Não é por aí, né, Wagner? Não. Nós temos aí algumas opções que são lançadas ao mercado, né? Isso depende muito do que o produtor pretende, que no caso de um vinho que de entrada, eles costumam se referir assim, né, aos vinhos mais simples da casa. Esses vinhos são lançados no mercado para que se tomem jovens. Então, no máximo aí para vinhos tintos, né, mais simples, 5 anos no máximo você tem que tomá-los após a safra. Após a safra que temos mencionados no rótulo. E para brancos e rosés, normalmente entre 3 anos, não mais do que isso. Vinho expira rápido, gente, presta atenção, não adianta ficar guardando aquela garrafa, que antigamente o transporte era feito em navios, então o Barolo, o Bordeaux tinto, eles tinham um tanino, depois o Wagner explica, muito forte, entendeu? Então eles tinham que ficar um tempo, né? Sim. Quanto mais velho, melhor. Exatamente. Não é por aí, hoje em dia não é mais assim. Aí temos também, né, dentro da própria vinícola, que não são todas, algumas que pretendem ter linhas de produção. Linhas mais simples, linhas intermediárias e linhas mais complexas. Essas linhas mais complexas, normalmente, conforme o tempo, os vinhos vão ficando melhores ou vão amaciando. Mas nem por isso também que você tem um tempo realmente indeterminado, né? Às vezes nós temos aí na garrafa, né, que o vinho ele desde que armazenado corretamente, a validade dele é indeterminada. Não necessariamente, porque esses vinhos, às vezes, eles têm potencial de envelhecimento em 10 anos. Passou isso, ele começa a declinar. Declina e queda do vinho, esquece, não guarda mais nada. Quem tiver na adega aí algo, né, que da época da ultrapasse, vovó, principalmente tempera alguns... a salada. Na verdade, alguns vinhos aí, né, alguns italianos, que é o caso do Barolo que você mesmo mencionou, são vinhos que realmente, né, duram 30, às vezes até 40 anos, dependendo do produtor, da qualidade do produto, ele vai melhorar com o tempo e vai durar todo esse... Então tem que sabê-lo, viu? A qualidade, a proveniência da uva, tudo isso você tem que saber, já que você quer guardar uma garrafa para a formatura do seu netinho, ok? Agora, uma dúvida também. Para você que está começando nessa seara dos vinhos, será que eu preciso de uma adega climatizada? Naturalmente, a adega climatizada ela sempre é bem-vinda para que se armazene o vinho numa temperatura correta, né? Mas, uma vez que você tira a garrafa da própria adega, dependendo do clima, o nosso clima é quente, né? No calor aí, o vinho chega rapidamente aí a 20 e poucos graus, né, em pouquíssimo tempo. E às vezes nós estamos aí num determinado local que a temperatura é maior ainda. Então, normalmente você tem que ter um balde de água refrigerar com gelo, o seu, exatamente, com um pouquinho mais de água e menos gelo para tintos e ao inverso para brancos e rosés e espumantes. Para você manter esse vinho numa temperatura, né, mais ou menos correta e que ele realmente seja ou esteja apto para você degustá-lo sem o álcool aparecer demais. Quando está quente, quando está na temperatura ambiente, o álcool sobressai. Quando está muito gelado, você vai sorvê-lo sem sentir o blend, todo aquele corpo que o vinho, aquele buquê que o vinho te oferece. Falei bonito, Wagner? Poxa, como? Dá até vontade de tomar vinho. Mas é isso mesmo. Então,
De qualquer forma, a adega climatizada, voltando a isso, né, ela é bem-vinda para que você já tire da adega e ela já esteja no ponto certo para você consumir, mas se você fica com um tempo, né, com o vinho aberto na temperatura ambiente, a temperatura vai subir. Então, assim, a adega não é indispensável. Para alguns vinhos, esse que nós estávamos conversando anteriormente, que são os Barolos, os Brunelos de Montalcino, temos aí, né, alguns grandes vinhos da Espanha, enfim, né, de diversos outros países aí que os vinhos requerem realmente tempo em garrafa para que se extraia, né, o melhor dele. A adega vai ajudar a conservar esse vinho com o tempo. Então, essa temperatura constante que a adega proporciona é benéfico para esses vinhos. Tá. Principalmente para esses vinhos. Uhum. E, logicamente, né, voltando aí nos vinhos mais simples, se você conservar eles na adega, numa temperatura constante aí entre 12, 14, 15 graus, a durabilidade dele vai aumentar. Por isso que nós temos aqui no espaço, logicamente, essa preocupação com a climatização, que é ar-condicionado, né, praticamente, né, sempre ligado aí, para que a temperatura fique numa constante. E aí os vinhos, logicamente, sejam ou durem mais do que normalmente ele duraria. E vocês aí em casa vão perguntar, e como é que eu acondiciono se eu não tenho a adega climatizada? Ela já é na horizontal, vocês devem perceber. Então, obviamente, na horizontal, né? Exatamente. E por que, Vagninho? Para os vinhos que aí são fechados, né, ou vedados com rolha, necessariamente a rolha ela tem que estar umedecida. Com o vinho na horizontal, logicamente, a rolha permanece úmida, né? E permanecendo úmida, ela vai evitar de secar, e uma vez ela seca, ela pode encolher e o oxigênio adentrar a garrafa e você ter um problema que é a oxidação, né, do próprio vinho, e ele fica impróprio para consumo. E quantas vezes já aconteceu com você, comigo já, de você ir abrir, eu nunca abri uma garrafa de vinho, gente, estou falando de... Mas é fácil, a gente vai... ela esfarela. Sim, é por isso também. Olha que por isso também. a rolha seca, quando alguém armazena o vinho na vertical, não pode, Exatamente. Entendeu, gente? Então, realmente, essa posição para os vinhos com rolha é recomendado em função dessa situação, para que se evite, né, a secagem da rolha e que se oxide, né, com o tempo, ela seca, pode ser que entre oxigênio aí na garrafa e deteriore por isso. Exatamente. Aí muda todo o pH, o A aroma, característica, o buquê. vai ficar assim, ao invés de você ter uma experiência agradável, né, você vai ter algo um pouco contrário aí. Exato. E daqui a pouco, no próximo bloco, e eu que quero tomar o meu vinho, porém quero tomar apenas uma taça. Posso guardar a garrafa, fechá-la novamente e tomar depois? No próximo bloco.